A gente continua aqui diretamente de onde parou na aula passada. Na aula passada a gente viu como calcular os parâmetros para o caso de um sistema de segunda ordem subamortecido, e agora a gente vai ver os parâmetros que são mais usados para especificar essa resposta, né? Na maioria das vezes vão ser o TS, tempo de acomodação, e o MP, o overshoot. E a gente vai ver também como esses parâmetros nos dão uma boa informação de como o sistema deve ser, né, de onde devem ficar os polos desse sistema para que eu atenda essas condições. Com o MP, com o overshoot, a gente consegue encontrar o QSI. Então veja aqui a fórmula que dá o overshoot. Menos QSI π sobre raiz de 1 menos QSI ao quadrado, né? Tudo isso sendo o expoente da minha exponencial. Então a gente encontra o QSI, e com o TS, sabendo o QSI, a gente pode encontrar o ômega n. Ou então, dado o TS, a gente pode já fazer um juízo desse produto aqui, que é bem importante. Então vamos lá primeiro para o overshoot. O que acontece? Quando a gente encontra o QSI, isso vai limitar o ângulo dos polos. Então, vamos supor que eu tenho aqui dois polos arbitrários, né? São um par conjugado. E aí o módulo desses polos ele vai ser ômega n, que é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Beleza? A parte real vai ser menos que si ômega n, e a parte imaginária vai ser ômega d, onde ômega d, se vocês não lembrarem, é ômega n raiz de 1 menos que si ao quadrado. E aí, para a gente encontrar o ângulo desses polos, a gente pode usar o arco cosseno para encontrar esse θ' aqui. Então, na parte real, né, no cateto adjacente eu teria menos que si ômega n, e na minha hipotenusa eu teria o ômega n. Então, esse θ' ele é bem definido como arco cosseno de menos que si. Só que não é tão não me dá tanta vantagem trabalhar com esse θ', já que eu posso trabalhar com esse θ, que deixa as coisas mais simples. E a diferença desse θ para esse θ' é que nesse cálculo desse θ eu vou considerar o valor absoluto dessa distância aqui, que no lugar de ser menos que si ômega n é que si ômega n. Então esse menos que estava aparecendo aqui não vai aparecer mais, vai fazer com que esse θ seja somente arco cosseno de xi. E aqui, para curiosidade, eu coloquei o φ, que é o mesmo φ da equação, né, da resposta do sistema, e que é dado também por um arco seno de xi. Então, quando a gente sabe esse xi, a gente encontra diretamente esse θ. E aí eu mostro para vocês a restrição que o MP causa. Então se eu disser, eu quero um MP igual a 5%, né? Geralmente não se pede a igualdade, né? A igualdade seria onde bate nessa reta aqui, essas duas retas. Geralmente você vai pedir MP menor do que 5% ou menor ou igual, se for o caso. Então, como o meu xi determina esse θ, a consequência disso vai ser que todos os polos aqui dentro dessa região, delimitada por esse ângulo, vão atender essa restrição. Ou seja, se eu quiser um MP menor do que 5% e esse θ seja o xi relativo a esse ângulo de 5%, qualquer polo, né, qualquer par conjugado que esteja aqui vai atender bem a minha restrição. Se for dois polos aqui na reta real, aí que atende mesmo porque não tem overshoot. Mas vamos lá. Sabendo disso, vamos para o TS.
O TS ele vai limitar a parte real dos polos. Como é isso? Olha a forma do TS. É um 4 sobre xi ômega n ou um 3 sobre xi ômega n. Só que o xi ômega n é o que aparece aqui na minha parte real dos polos, né? Então, o TS vai estar diretamente relacionado justamente com essa parte real. O que é que acontece? Eu consigo calcular esse meu menos xi ômega n aproximadamente, né? Porque o TS é aproximado, sabendo o valor do TS que eu quero. Então, se eu quero um TS de 5%, esse ponto aqui, em termos dos polos, que é o meu menos xi ômega n, vai ser menos 3 sobre TS de 5%. Então, digamos que eu quero um TS de 3 segundos. TS 5% igual a 3 segundos. Eu fico com menos 3 sobre 3. E esse meu ponto aqui vai ser o menos 1. Essa região em verde é que é a restrição do meu TS. Opa. Então, mais uma vez, não é usual eu dizer TS igual a 3 segundos. Mas isso seria essa reta aqui. O que é mais usual é que eu tenha um TS que seja menor do que 3 segundos ou menor ou igual, algo desse tipo. E aí qualquer par de polos dentro dessa região aqui vai satisfazer esse meu TS. Quando eu junto essas duas restrições, o que é que eu tenho? Como restrição dupla, eu vou ter que satisfazer o MP, que é o ângulo, e o TS, que é essa reta vertical. Então, qualquer dois polos que estejam aqui nessa região, eles vão satisfazer minhas duas restrições. Ou seja, se eu tiver numa aplicação que eu tenho que projetar um controlador ou analisar se um sistema satisfaz determinada condição que seja tal que a resposta não tenha 3% de overshoot e tenha um tempo de acomodação mais rápido do que 2 segundos. Eu vou definir qual vai ser esse ângulo, qual vai ser essa reta vertical, e aí eu sei os meus polos dados, eu sei se eles satisfazem essa condição ou não. Da mesma forma, se eu tiver que projetar, eu posso, se eu tiver liberdade em termos de controlador, escolher polos aqui que satisfaçam essa condição. Tranquilo? Então vamos lá. Saindo dos sistemas subamortecidos para os sistemas criticamente amortecidos e sobreamortecidos. Nesse caso, ele é bem similar ao caso do sistema de primeira ordem, onde eu não tenho overshoot, e o tempo de acomodação também é mais simples, porque a resposta não sai da faixa. Eu vou ter um TS de 2% igual a 4 sobre o módulo de IPL e um TS de 5% igual a 3 sobre o módulo de IPL, onde esse PL vai ser o polo mais lento, o polo que está mais próximo da origem. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Então, quais os valores de K para que o sistema em malha fechada seja A, criticamente amortecido, B, subamortecido com overshoot sobre sinal de 5%. Olha o meu sistema como é. Eu tenho simplesmente um sinal de resposta desejada, e aí eu passo por um somador e vou para o primeiro bloco, que seria algo como um controlador de efeito integral. Meu segundo bloco seria o bloco do meu sistema, que no caso é 2 sobre S mais 5, e então eu tenho a saída fechando com um laço de realimentação. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é reduzir esse diagrama de blocos para encontrar o sistema em malha fechada, a função de transferência desse sistema. Então, para reduzir, a gente reduz esses dois blocos em série, que é só multiplicar um pelo outro, e chegando aqui, a gente reduz esse laço de realimentação.
a gente chega finalmente à minha função de transferência do sistema em malha fechada como 2k sobre s ao quadrado mais 5s mais 2k. Então, o meu y de s sobre o r de s vai ser o g, né, a minha função de transferência do sistema em malha fechada, que é 2k sobre s ao quadrado mais 5s mais 2k. E isso, para um sistema de segunda ordem puro, sem nenhum zero, a gente estabelece essa comparação de polinômios. Então, fazendo essa igualdade de polinômios, principalmente no denominador, o que a gente vê? A gente vê que para esse sistema, o meu ômega-n vai ser raiz de 2k e o meu QC vai ser 5 sobre 2 ômega-n, que fica então 5 sobre 2 raiz de 2k. E aí, qual é o k para que esse meu sistema seja amortecido? Criticamente amortecido. Meu sistema, quando é criticamente amortecido, eu vou ter o fator de amortecimento QC igual a 1. Então, 5 sobre 2 raiz de 2k é igual ao meu QC, e eu vou resolver isso para cá. Resolvendo, né, tenho raiz de 2k, vira 2k, e por fim k, eu obtenho que o k vai ser 25 sobre 8 QC ao quadrado. Para o QC igual a 1, eu vou obter um k de 25 sobre 8. Então, nesse sistema aqui, se o meu k for 25 sobre 8, o sistema em malha fechada vai se comportar como um sistema de segunda ordem criticamente amortecido. Vamos ver agora a letra B. Então, qual vai ser meu K para que o sistema seja subamortecido com sobressinal de 5%? Lembra a fórmula aqui do meu sobressinal? MP igual a exponencial de menos que si π dividido por raiz de 1 menos que si ao quadrado. Se a gente resolver isso para que si, eu chego nessa equação. Eu quero que vocês resolvam em casa. Não venham botar direto essa equação na prova, não. Então, que C é igual a raiz de ln ao quadrado de mp dividido por π ao quadrado mais ln ao quadrado de mp. Para o caso de mp é igual a 0,05, que é os 5%, eu encontro um QC igual a 0,690. Então, o K, que vai me dar esse QC, é 6,56. Ou seja, se eu tiver aqui em cima, nesse sistema, vamos olhar aqui, e o meu K for 6,86, o meu sistema aqui em malha fechada vai se comportar como um sistema de segunda ordem subamortecido, em que eu tenho um sobressinal de 5%.